grupo surgiu a partir de uma pesquisa de um livro do Mário de Andrade que se chama Clã do Jabuti. Nós estamos desde o início interessados em pesquisar bases cênicas que saiam um pouco do eixo eurocentrado que a gente experiencia muitas vezes nas escolas de teatro mais tradicionais, né? E o que você mais gostou? Me fala aí. O Eleguá se vestiu lá da mulherzinha. Deu show? E quando ele fez o rap. A grande inquietação, a grande pesquisa do grupo é ir em busca desse teatro brincante. Então, as ações que são ações que estão em contato com os reisados do Cariri, com as mestras e mestres dos reisados do Cariri, que estão em contato com as crianças desse universo Cariri, as brincadeiras dessas crianças, o que faz parte daquela infância, o que determina, né? O que aquela criança faz em relação ao que as crianças dessa grande urbe, dessa grande metrópole chamada São Paulo fazem. Olá, eu me chamo Antônia Matos, sou diretora e fundadora do grupo Clã do Jabuti, e é com muita felicidade que hoje a gente traz essa mesa para partilhar e refletir um pouco de uma experiência que nós vivemos com um espetáculo chamado O Eleguá, Menino e Malandro. Nós realizamos em 2018 uma circulação por 10 quilombos do Vale do Ribeira. Esse espetáculo, O Eleguá, é um espetáculo sobre a divindade africana afro-brasileira Exu para crianças. Ele em si já é uma experiência atravessadora para nós, e ter vivido essa experiência de circular pelos quilombos trouxe outros olhares sobre o próprio espetáculo e sobre a gente enquanto grupo e enquanto coletivo. Essa mesa hoje deseja refletir um pouco sobre essa experiência que mexeu tanto com cada um de nós, que trouxe tantas questões, tantas perguntas e tantas reflexões. Essa mesa, Eleguá e as crianças quilombolas, deseja retomar um pouco dessa memória que a gente viveu e projetar talvez outros sonhos ainda, outras questões que talvez surjam agora, surjam nesse encontro de hoje. Estou muito feliz com a composição, com essa equipe linda que vai fazer parte dessa mesa, e gostaria de convidar a mediadora Solange Miranda, da EMEI Nelson Mandela, que tem uma experiência pedagógica incrível, que vai mediar e conduzir um pouco esse nosso olhar. Para nós, do Clã do Jabuti, Sol, a pedagogia e o teatro caminham juntos. Para mim, como encenadora, como diretora, isso está absolutamente inseparável. O processo artístico é pedagógico e o processo pedagógico é artístico. Então, acho que a gente vai transitar nessa encruzilhada entre o processo pedagógico e o processo artístico hoje, sobre a sua condução. Obrigada, Sol. Que maravilha que você topou e que você está aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Antônia. Obrigada, Clã, pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte dessa mesa e conhecer um pouquinho mais, né, do projeto que vocês respiram tanto. Eu sou a Solange Miranda, sou professora na rede municipal, trabalho na EMEI Nelson Mandela, uma EMEI que fica no bairro do Limão. A nossa escola construiu um currículo antirracista, então nós trabalhamos com a cultura africana e afro-brasileira, e construímos as nossas relações rompendo aí, né, com o racismo estrutural e essa tentativa diária, né,
de conseguirmos mudar a sociedade, enfim. Quando eu ouvi o tema, né, da mesa, surgiram muitas coisas, justamente por isso que a Antônia falou, né, que a educação, né, a pedagogia, ela conversa muito com a arte, uma, né, não existe sem a outra, eu acho que são processos que se alimentam, né, e quando eu vi Eleguá e as crianças quilombolas, eu não consegui deixar de pensar em oralidade, né, um valor civilizatório, né, da cultura africana e afro-brasileira que atravessa a nossa humanidade. Eu não deixei de pensar em memória, como nós vamos construindo as nossas memórias individuais e coletivas. Eu acho que o Eleguá traz essa transposição das energias, e ele é muito rico nesse momento, né, da memória, da ancestralidade, como as crianças hoje, né, acessam tudo que tange, né, as pessoas que vieram antes delas, né, das suas famílias, enfim, e pertencimento para falar das infâncias. Quando a gente fala infância no plural, a gente já está afirmando que elas são múltiplas, né? Então, gente, para compor essa mesa incrível hoje, tem pessoas que eu precisei anotar, são pessoas incríveis. Então, nós vamos ter a Viviane Marinho Luiz, ela é professora, contadora de histórias e doutora em educação. Nós vamos ter o Luiz Queto, quilombola da comunidade São Pedro, professor, poeta e mestre em educação. Nós vamos ter a Verônica, bailarina, coreógrafa, diretora de movimento, atriz e diretora da companhia Corpo. Breno da Mata, ator pela SP Escola de Teatro e integrante do clã do Jabuti. Nós vamos conversar hoje como foi essa experiência, como eles se atravessaram por tudo que eles viveram, né, durante esse percurso que eles foram, né, fazendo com o espetáculo. E eu vou chamar, então, vou chamar, então, a Viviane Marinho para a gente conversar. Vivi? Você está aí, Vivi? Vamos conversar? Olá, boa noite. Tá chegando. Boa noite, Vivi, bem-vinda. Pessoal, eu só vou pedir para... Boa noite. Eu tive um probleminha aqui, caiu a minha luz, mas ela está piscando aqui, então vocês vão ver eu meio que no escuro aqui, mas vamos lá. Então, você está brilhando, Vivi. Como a Sol já me apresentou, eu estou brilhando, então tá bom. Logo mais o brilho vai ser mais vigoroso. Tá piscando aqui. Mas então, eu vou falar um pouquinho da minha percepção, né, de quando o Eleguá esteve no Ivaporunduva. Eu sou professora na Escola Quilombola de Ivaporunduva e trabalho também com as crianças, né, nessa comunidade. E eu me lembro que quando foi o dia, né, do teatro, eu fiz o convite também para o meu sogro, para minha sogra, né, um casal de idosos que sempre me acompanha, e aí quando nós chegamos no galpão do Ivaporunduva, o galpão estava todo preparado já, e aí a gente arrumando as cadeiras para assistir o teatro, né, todo mundo em colaboração e tal, e eu me lembro que o cenário em si foi um cenário já impactante, porque eu fiz questão de hoje colocar essa roupa, né, essa macaca, o turbante desse tecido africano que é essa macaca, porque eu me lembro da expressão das crianças também, quando elas viram os tecidos africanos fazendo parte da composição do cenário. E eu me lembro que, assim, eu havia vindo também de Angola e eu tinha presenteado algumas crianças com umas bolsas desse tecido. E quando as crianças viram os tecidos africanos no cenário, elas identificaram com a África, né? Elas identificaram com Angola, então elas identificaram essa ancestralidade africana. E a percepção minha, assim, do Eleguá foi muito do olhar atento das crianças no teatro. Eu, particularmente, sou uma apaixonada pelo teatro e o teatro infantil, né? Como professora, também pedagoga, assim como você, Sol, a gente sempre pensa, né, nesse valor da infância, né? E das infâncias no plural.
Então, eu fiquei muito feliz em participar da trajetória do Eleguá nos quilombos, tanto é que eu fui noiva Porunduba, assisti com as crianças da minha comunidade, depois também assisti com as crianças da comunidade de São Pedro. Até porque essa democratização do teatro, né, do teatro com pesquisa de matriz africana, como é o Eleguá, não é um acesso que as crianças quilombolas têm com facilidade, né? E o teatro, nessa perspectiva da matriz africana, ele nos conecta, né, com esse território. E eu penso que tanto para a companhia em si, né, para os atores e atrizes do Clã do Jabuti, né, tanto para nós que éramos espectadores, foi um encontro, né, um encontro no sentido da conexão com a nossa ancestralidade. E eu me lembro, assim, que certa vez até a Antônia tinha falado, a Antônia, que é coordenadora, né, e pesquisadora, né, desse esse estudo, né, eu penso que o teatro, ele tem o estudo, né, tem a pesquisa, né, e nesse sentido é uma pesquisa muito bem elaborada, nesse sentido da aproximação com o território ancestral. E quando as crianças estavam ali atentas, né, vendo, aprendendo, né, a respeito da história do Eleguá, né, do menino malandro, eu via muito assim um sorriso de meninas e meninos, né? Então eu trabalho muito nessa perspectiva também do teatro enquanto uma proposição antirracista e antissexista, e o Eleguá propicia isso também, né? Tanto as meninas quanto os meninos sorriam e se identificavam com o Eleguá numa perspectiva de tanto a menina quanto o menino são eleguás. Então, dentro do território, foi muito mágico, assim, encantador ver essa aproximação que eles tiveram com o cenário, mas também com as corporeidades dos atores e das atrizes. Eu me lembro tanto o meu impacto, né, enquanto uma mulher negra, o quanto foi para mim humanizador ver a Verônica encenando e ver o Breno também encenando, e também a questão da musicalidade também, porque eu penso que as crianças quilombolas, elas vivem num cenário natural, e eu penso que essa identificação com o teatro, com essa pesquisa afrocentrada, né, de matriz africana, aproximou as crianças, mas também aproximou os atores e as atrizes, e eu me identifiquei muito com a parte cênica mesmo, né? Porque todo esse encontro ancestral, eu me encontrei com a parte cênica ao ver a Verônica atuando, ao ver o Breno atuando, e também com a questão da musicalidade. Quando no cenário, por exemplo, tinha lá a cabaça, no cenário tinha lá os tecidos africanos, mas também tinha muito da corporeidade. Então, assim, a própria música do corpo, né? Quando eu estava olhando aqui um pouco para conhecer, né, os meus interlocutores dessa noite, né? Eu vi o quanto essa mesa ela é potente no sentido de sermos, né? No caso da Verônica, bailarina, eu não sabia, por exemplo, que existia diretora do movimento, né? E aí, toda essa pesquisa da questão do movimento, eu imagino quanto foi. Eu que trabalho com crianças quilombolas que se movimentam o tempo todo, que sobem árvores, que nadam no rio. Então, eu vejo essas crianças como protagonistas de um cenário natural, né? Protagonistas do cenário do rio, do cenário das árvores, do cenário... ontem, por exemplo, nós fizemos o teste live, né? As crianças quilombolas, elas interagem com a fauna, com a flora, e elas interagem também com os mais velhos. Por isso, para mim, foi tão importante também convidar para o teatro meu sogro e minha sogra, que são dois senhores, e tinha também senhores assistindo a peça e encantados com o Eleguá, porque se viram também, né? Todos nós já fomos crianças, e essa conexão com o Eleguá, ela nos conectou com a nossa infância. Então, eu particularmente fiquei assim... uma memória do encanto, e eu, quando eu estava me arrumando para a live hoje, eu quis trazer essa memória de novo, por isso eu coloquei essa roupa, que também tem uma memória ancestral, é um tecido que eu trouxe de Angola, então eu quis também propiciar, como se eu estivesse indo assistir o espetáculo do Eleguá, novamente, trazer essa rememorização.
Então, eu partilho, né, desse sentimento, dessa memória afetiva do Eleguá no Ivaporunduva, e enquanto eu pude, eu fui acompanhando o Eleguá também nas outras comunidades, e também fui no São Pedro, justamente por acreditar na importância da democratização do teatro, da cultura, e eu parabenizo muito, assim, essa companhia, né, o Clã do Jabuti, porque eu posso dizer que dos meus 47 anos, eu não assisti mais do que 10 peças de teatro. Então, assim, o Eleguá, ele foi um impacto muito grande na minha vida enquanto uma mulher negra adulta, e imagine o impacto na vida das crianças, até porque a gente também trabalha com essa perspectiva de que as crianças quilombolas possam sonhar em ser aquilo que desejarem, né? E ver um ator, ver uma atriz, né? Existe muito esse preconceito, às vezes, né? Do menino na dança, do menino no teatro. Então, assim, ver um ator negro atuando, né? E possibilitando alegria, possibilitando uma história tão bem narrada, tão bem escrita, né? De matriz africana, né? E que nos conecta com a nossa ancestralidade e nos conecta com o próprio território, né? Eu penso que foi para nós, né, do Quilombo de Ivaporunduva, foi uma memória afetiva, e para as crianças, eu penso que foi uma memória também pedagógica. As crianças sempre ensinam, né? E eu imagino que as crianças tenham ensinado muito toda a companhia, né, no sentido amplo, desde os atores e atrizes, como nós, espectadores também, né? Que às vezes as pessoas acham que para a criança tem que ser algo muito, muito simples, né? E nós que trabalhamos com criança, a gente luta justamente para que as crianças não sejam tratadas de forma diminuída, né? Que as crianças não sejam tratadas de uma forma que elas não conseguem ter uma percepção do teatro. Então, para mim, enquanto, né, professora também, pedagoga, amante do teatro, foi impactante, e também foi muito importante para mim também assistir com as crianças da comunidade e ver o olhinho delas brilhando, né? Ontem, o que eu queria retomar aqui, finalizar a minha fala, foi o quanto as crianças quilombolas, elas interagem com toda aquela dimensão do Eleguá, né? Porque elas vivem no cenário natural, né, num cenário que tem a música da natureza. Eu estou aqui, eu estou ouvindo o som dos sapos. Então, ontem, durante o teste da live, meu marido mandou para mim uma foto de uma porca que estava dando cria. Então, assim, as crianças, elas interagem com a fauna, elas interagem com a natureza, elas interagem também com a musicalidade do som dos pássaros. Elas brincam, né, de bolinha de gude, elas brincam com o estilingue. Então, o Eleguá foi uma aproximação muito linda mesmo, no sentido estético da arte, assim, de contemplação e também de se ver naqueles atores, naquelas atrizes, e também se ver no próprio universo mítico, né? Dentro das comunidades, a gente tem muita questão mítica, né, do Neguinho d'Água, por exemplo, o mito do Neguinho d'Água, e eu penso que as crianças se viram no Eleguá, assim como também os adultos e os velhos, porque os velhos também são a base da tradição oral, né? Então, foi muito importante ver crianças, homens, mulheres e velhos assistindo o Eleguá, não como meros espectadores, mas como se fazendo parte desse teatro. Então, eu fico feliz de fazer parte dessa composição, né, com essa direção, com professores, com contadores de histórias, bailarina, atriz e atores, e me sinto como se eu estivesse também novamente rememorando o Eleguá aqui entre nós. Obrigada. Ai, que lindo, Vivi, que maravilhoso. Você falando dessa experiência, né, de assistir o Eleguá e o quanto ele atravessou as crianças, mas também os adultos, né, que estavam ali assistindo, materializa da nossa imaginação o que o Eleguá é mesmo, né? Por isso que o teatro, né, que trata do Exu para as crianças, né, ele deve ser considerado para as crianças. Acho que a partir do momento em que o grupo
parou para, né, para fazer esse espetáculo para as crianças. Ele é feito assim com muito respeito e com muito carinho, e eu vi que você trouxe outros eixos aí, né, da cultura afro-brasileira e africana, que foi a musicalidade, a corporeidade. Então, tá tudo circulando aí, né, muita cultura, né, dentro dessas experiências. E agora eu vou chamar, cadê Luiz? Você tá aí? Contar um pouquinho da sua experiência, Luiz, pra gente. Boa noite. Seu microfone, Luiz. Ok, agora foi? Desligou novamente, Luiz. É que é bem sensível, isso. Agora tá ok. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer primeiramente aos nossos ancestrais, né, mais velhos e mais velhas, por nos propiciar esse momento, pela abertura de caminhos e por todos os momentos que a gente pode trocar ideias e trocar conhecimentos e saberes e se encontrar. Eu julgo que esse aqui mesmo, o virtual, ele é um encontro, e aí, por toda a apresentação do espetáculo aqui, a circulação, ele marcou, então por isso que a gente está aqui reunido de novo, estamos nos reencontrando, né? É satisfação sempre estar também acompanhado da minha comadre, né, irmã de luta, Viviane Marinho Luiz. E também eu gostaria de agradecer ao Clã do Jabuti, né, pela oportunidade, pelo espaço, por estar aqui também contribuindo um pouco com essa fala, né? Eu sou do Quilombo de São Pedro, uma comunidade que fica localizada a 60 quilômetros do município, né, de Eldorado, onde ela pertence. E aí, então a gente já tem uma certa dificuldade por conta da questão do acesso a essa comunidade, né? E aí pensar esse já é um ponto importante a ser considerado, que depois eu concluo. Nós temos, eu atuo como docente na Escola Estadual Maria Antônia Chuves Princesa, é uma escola que atende 7 comunidades quilombosas no entorno, onde posteriormente a gente fez inclusive uma discussão, né, uma conversa também lá na escola com todos os alunos e alunas sobre o Eleguá, né? E aí eu ministro oficinas de capoeira, de percussão e também de introdução a danças como jongo, coco, ciranda, no Grupo Cultural Puxirão Bernardo Furquim, que ele é um ponto de cultura hoje, e esse grupo cultural, ele tem, aí ele atende crianças, né, em sua maioria desde criancinhas no ventre da mãe, no bebezinho ainda, né, até criancinhas com 100 anos de idade que se estiverem, né, que se quiserem participar. E aí, mas é composto majoritariamente por crianças, né, de zero até 10, 12 anos, né? E também tem uma quantidade de pessoas, né, que são jovens. Então, quando a gente acolheu, né, o Eleguá aqui, então a associação falou, olha, vai ter uma peça aqui, tal, assim. Que legal. Primeiro, assim, porque por nós estarmos afastados, as comunidades quilombosas estarem afastadas dos grandes centros, então, quando se tem uma oportunidade de uma apresentação teatral, então de um espetáculo, né, de alto nível como esse, para as comunidades, isso é uma política pública importante, né, e que o município muitas vezes ele não cumpre, né, não se tem um ponto desse pelo município, né. E aí pensar no Eleguá, nas comunidades quilombolas aqui do Vale do Ribeira, é pensar que as comunidades elas estão inseridas num espaço ancestral, né, dentro da Mata Atlântica, que a gente tem, então, aí, que são os nossos territórios, né, e esses territórios, eles são coletivos. Então, esse território que abriga criança, abriga velhos, né, idosos, né, abriga adultos, mulheres, abriga bicho, abriga planta, rio, abriga as roças, as montanhas, tudo isso compõe esse território ancestral. Então, logo essa criança, quando ela é concebida, quando ela nasce nesse território ancestral, ela interage com os demais,
que já estão, ela também está interagindo com os seus ancestrais. E aí, quando o Eleguá vem o espetáculo, né, para essas comunidades, a gente pensa assim, que falar do Eleguá aqui nas comunidades quilombolas, e aqui em São Pedro, porque essas crianças já tinham uma certa introdução à capoeira, às danças, e já tem, né? Então, isso foi muito, muito mágico, foi muito legal, assim, a presença, né? A Viviane colocou muito bem a questão do cenário. E aí, pensar na criança quilombola é pensar nessa criança arteira, né? De fazer arte, né? Ela faz arte em todos os lugares, né? Que ela está, né? Ela brinca com o outro, corre no campo o dia inteiro andando de bicicleta, ela vai lá em casa, desenha no monte de sulfites, depois saem todos eles. Esses dias eles foram lá em casa, bateram na porta e falaram assim, viu, nós vamos caçar camarão. Eu falei, tá legal, beleza. Aí a minha esposa, Márcia Cristina, ela falou assim, se vocês caçarem 20 camarões, a gente frita para vocês. E aí, e as criancinhas de 4 anos de idade, 3 anos de idade, eles pegaram uma peneira e foram caçar camarão no rio e trouxeram uns 50 camarões e uns lambaris lá. Então, assim, a criança, ela está em movimento. Então, eu julgo que comecei a minha fala dizendo de um encontro. Então, o espetáculo Eleguá nesse ambiente, né, Quilombo São Pedro e outras comunidades quilombolas vizinhas, Ivaporunduva, ele foi esse encontro do Eleguá com essas crianças, né, que aqui habitam, né. Eu me lembro, uma das cenas foi muito engraçada, né, o Bernardo, ele é o meu sobrinho, primo, né, e ele é uma criança muito arteira. E aí ele disse o seguinte, né, ele estava na frente, todo antenado, assim, todo assistindo, e aí quando o Breno, né, ele fala assim, olha, gente, vocês tomem conta dessa cabaça, a grande cabaça, e não sei o quê. E ele coloca lá, e ele percebe que o Bernardo, quando eles que chegaram e começaram a montar o cenário, o Bernardo já foi a sensação, ele chega assim, e vocês todos tomem conta do Bernardo, viu? Porque assim, ele sabia que o Bernardo ia fazer alguma coisa com a cabaça. Então aquilo foi meio assim, foi um improviso, uma sacada muito assim do Breno, que permitiu que todo mundo assim, nossa, foi muito engraçada. Mas tem essa coisa do movimento, né? A criança sempre está em movimento, ela está desse movimento do Eleguá, né? Que propicia, assim, quando eles estão, ontem, por exemplo, tinha uma criança, eles estão de bicicleta o dia inteiro, então andam para lá e para cá, vão para o rio, tomam banho, depois ficam com frio no rio, depois saem do rio, vêm para cá, para a rua, e aí vão para o rio de novo, tomam mais banho. Se nesse trajeto, em qualquer lugar, eles encontram com uma cobra, que a gente está na Mata Atlântica, então a gente vai ter animais peçonhentos, né? Automaticamente, uma cobra! E aí, assim, todos os mais velhos saem de qualquer lugar que estejam para ver se aquela cobra ela é venenosa ou não é, e se ela vai oferecer perigo para a criança ou não. E aí a gente vai tocar essa cobra para o mato e tirar a criança, porque a criança, né, não vai querer pegar na cobra e se assustar com ela. Então, se for peçonhento, vai picar a criança. Então, a gente acaba retirando o animal e destinando novamente para a mata. Mas, então, tem essa coisa do cuidado da criança que está em movimento, né? Essa criança está em movimento nesse ambiente e isso carece um cuidado, né? O cuidar que ele é tido por todo esse grupo de pessoas que estão nessa comunidade. E o Eleguá, ele tem, né, trouxe essa coisa, quando o Breno fala, olha, cuidem do Bernardo, meio que assim, eu já sei quem o Bernardo né, então ele é o reflexo dessas outras crianças que aqui estão, que são movimento, assim como o Eleguá é movimento, né. E aí, pensando assim, uma outra experiência que a gente teve nesse dia, né, que não está dentro do espetáculo, mas a Antônia, as crianças estavam com os atabaques, assim, onde foi a peça apresentada no centro comunitário, é o mesmo local que a gente faz capoeira, então tem todos os instrumentos musicais que estão lá, né? E é muito comum que eles chegam para as aulas de capoeira, então todos já pegam um cachixi, um pandeiro, o que conseguir tocar e movimentar, eles já estão pegando tudo, estão chacoalhando e eles se harmonizam ali, né? Antes do aquecimento, antes da questão de movimentos todos. E aí, depois, não sei se foi depois ou antes, né, a Antônia, ela disse, eles estavam tocando uma musiquinha, um jongo, e aí já com crianças maiores, né, com adolescentes também. E aí a Antônia falou assim, posso cantar um ponto? E aí eu não me lembro agora de quem que era o ponto, né, de jongo.
E a Antônia começou a cantar, eles responderam, e até hoje esse ponto ele tem sido cantado nos dias quando a gente está tocando, está treinando, né, está praticando, né, a introdução ao jongo, né? Então, até hoje marcou para as crianças, né? Então, essa vivência foi muito importante. E aí, pensar nessa criança arteira quilombola, é a gente pensar assim, que ela está sempre em movimento, esse movimento que nos dá a vida, que nos propicia a vida, né, de ir e voltar, de chegar na encruzilhada e parar, pensar, refletir, qual que é o ambiente, para onde que eu vou, qual que é o lado que eu devo seguir. Então, essa criança, ela está nesse movimento, e a peça Eleguá, ela também traz essa questão de movimento, e movimenta mais ainda essas crianças, né? Então, esse movimento ele está no andar de bicicleta, no subir nas árvores, né? Da minha frente, a minha casa é cheia de árvores, né? Então, todos os dias que tem frutas, né? Ameixa, né? Ameixa amarela, que é a néspera, né? Ameixa amarela, goiaba, amora. Então, sempre que tem lá, eles dividem a árvore com os passarinhos, né? Então, é muito engraçado. Então, sobe um, e aí aqueles pequenininhos, né, 2, 3 anos, né, não conseguem subir, corta para mim, corta, não sei o que, não sei o que. E aí vai lá, joga para baixo, né? Então, eles mesmos também se organizam, né? E aí é muito engraçado quando aparece um monte de pequenininhos, né? Os pequeninos, eles não conseguem subir, eles batem lá em casa para a gente cortar uma goiaba para eles. E aí esse movimento também está presente nas danças, na capoeira, né, no toque dos instrumentos, nos corridos, nas ladainhas, as músicas, né, em geral, no jogo da capoeira, na prática ali, né? Então tem toda essa questão da corporeidade, né? Isso é uma questão também ancestral, né, de origem dos nossos ancestrais africanos e africanas, né? Então isso tudo dá movimento. Então eu acho que o encontro foi importante, foi muito prazeroso, e além do mais a gente ter, como a Vivi pontuou, a presença de um elenco, né, negro, isso nos traz, nossa, isso é possível, que legal, né? Então, no contexto aqui de São Pedro, em que a gente faz geralmente apresentações culturais, e aí a gente vai emendando, né, capoeira com jongo, com ciranda, com não sei o quê, é uma peça grande, né? As crianças, elas acabaram prestando atenção, então elas se veem naquele e naquela, né? Elas se veem na Verônica, no Breno, elas acabam se enxergando ali também, nessa, né, quando o espetáculo vem, e aí a gente desperta, né, a gente vai reforçar essa questão, olha, é possível nós termos, né, representatividade negra nos espaços diferentes, né, olha aqui um espetáculo, né, com um nível elevadíssimo, aqui dentro da nossa comunidade, né, para inspirar a gente também, para nos trazer conhecimentos, que também eles vão levar um pouco de conhecimento, acontece essa troca, acontece esse movimento, né? Então, acho que esse encontro propiciado pelos movimentos foi super importante. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço mais uma vez, e aí vamos trocando ideia. Nossa, Luiz, você falou algo, enquanto você falava, principalmente da personalidade, né, do Eleguá, como ele se comportava ali. Quando eu vi o Eleguá a primeira vez, eu falei, gente, no meu grupo de crianças, acho que dentre 30, acho que uns 26 são Eleguás, sabe? Porque o Eleguá, ele representa as crianças na sua essência, as crianças, sabe, no estado mais genuíno das infâncias. Porque a gente, principalmente, né, nas metrópoles, né, nas grandes cidades, a gente tem uma tendência a querer educar os corpos das crianças, né, querer prendê-las em caixas, geralmente. Então, as crianças arteiras, como você falou, né, esse monte de eleguás, na verdade, são crianças na sua essência, né? A criança tem essa coisa de energia, elas transitam em todos os lugares, né? E quando a gente fala do espetáculo em si, eu fico pensando na riqueza, né, de conhecimentos e trocas que aconteceram durante todos esses espetáculos. Quando você fala do ambiente, do lugar e como as crianças vivem, essa coisa de subir na árvore e arrancar fruta e os pequenos embaixo para pegar, para mim me recorda muito também a minha infância, né? E eu fiquei pensando aqui, você e a Vivi trouxeram essa experiência, né, de pessoas que estavam lá, receberam o espetáculo,
E aí a gente vai ouvir agora um pouquinho. Obrigada, Luiz, eu amei ouvir. A gente volta já já para conversar mais um pouquinho. Vou chamar a Verônica para ela contar essa história, dessa perspectiva dela viver isso, né, junto com todos os atores e atrizes aí que percorreram esse caminho. Oi, tudo bem, Verônica? Vamos lá, como foi para você? Como foi essa experiência? Como isso te tocou, te atravessou? Estou curiosa. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu peço licença às minhas ancestrais, aos meus ancestrais e às crianças, né? Porque hoje a live é especial para elas, né? Como tem sido toda a programação do Eleguá também. Bom, eu me chamo Verônica Santos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vou contar um pouquinho assim como que eu chego no Eleguá, né? Como que o Eleguá me encontrou, né? Até a gente chegar nessa circulação que foi transformadora, né? E vem transformando até hoje o grupo, o elenco, o clã do Jabuti. Eu moro em São Paulo há 8 anos e me envolvi com o teatro a partir desse trabalho de direção de movimento, preparação de corpo, que vem da minha formação, que é em dança. E logo quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei com muitos grupos de teatro. Aliás, o meu ofício foi mais voltado para o teatro do que para a dança mesmo, né? Então, a minha fonte de renda durante muito tempo foram os grupos, né? E as políticas públicas que existem nessa cidade. Daí, o Eleguá, ele chega na minha casa pelo meu companheiro, o Melvin Santana. Então, quem, né, no início faria o Eleguá seria o Melvin Santana. No decorrer da história, ele não conseguiu fazer e o Eleguá nasceu, né? Nasceu com o Will, com a Gi, com o Rubão, com a Antônia, com o irmão, né, com a Luciana. E em um belo dia, Eleguá, né, muito fértil, fez com que a Gi, né, gerasse, né, crias, né, proporcionasse, abençoasse, né, a Gi, o companheiro. E eu entrei para cumprir uma licença. Então, eu entrei no Eleguá no momento em que a Giselda, que é a atriz que realmente levantou o espetáculo, foi parir. E aí sim Eleguá nasce em mim. Ele me escolhe para estar ali, substituindo essa grande artista. E daí por diante, as coisas foram acontecendo. Eu estreiei como atriz, né, que a Antônia insiste, e aí eu abracei isso enquanto um aprendizado mesmo, junto com o clã do Jabuti. E logo na sequência dos anos, assim, os anos foram passando, a Gi voltou, aí depois eu voltei de novo, fazendo outro papel, então ele é igual a isso, ele criando estratégias para colocar a gente em situações que geram benefícios, né, também no âmbito da arte, proporcionando que a gente esteja nesse campo da infância, vivenciando, né. E aí a gente chegou no Quilombo, o edital chegou, a gente foi fazer a circulação e foi uma grande surpresa. A gente estava muito ansioso. Eu acho que a maior experiência que eu tive foi quando eu consegui me enxergar nas crianças. Eu fiz muitos eleguás. Eu não sei se a gente pode falar aqui, diretora, mas o Eleguá, ele chegou quando a gente estava no Quilombo. Pode falar? Alguém pode escrever no chat assim, pode falar! Que a gente ficava contando quantos Eleguás. Enfim, a gente chegou no 100. Agora já deve estar chegando nos 200 e eu espero que chegue a 1000
para que muitas e muitas crianças, muitos e muitos adultos e adultas, e velhos e velhas consigam assistir essa obra. E quando a gente chegou, os dias foram passando e a cada quilombo que a gente visitava, eu encontrava Verônicas na infância e eu encontrava uma infância que não foi da Verônica, que realmente está ligada a todas essas características de criação que a Vivi e o Luiz traz, que é acordar com o barulho do rio, poder subir numa árvore e ter uma troca com o passarinho, poder andar descalço, poder sobreviver a picadas de borrachudos, porque eu tenho uma história ótima que eu não vou deixar de contar nunca, porque eu acho que eu nunca tinha sido picado por um borrachudo. Eu não sei se a alergia foi do mosquito ou se foi do repelente, porque chegou uma hora que a gente tomava banho de repelente. E as crianças, elas não passavam repelente. Não passavam. E elas chegavam perto de mim e eu ficava olhando para os braços, para as pernas, tudo picotado de mosquito, mas não tinha um vergão, assim. Então, o encontro com a minha infância me faz acessar um campo ancestral também. Mesmo o campo infantil que eu não vivi. Né? Me faz refletir sobre as nossas e os nossos que durante tanto tempo galgaram uma cultura, uma ideologia, uma filosofia de vida que, no âmbito colonial, isso é tirado, né? Então, quando eu falo da fertilidade, hoje eu sou mãe. Eu sou uma mãe de 3 meses. Hoje tem 3 meses e 1 dia. Meu filho chama Ayoko Tima. Eu preciso te falar uma coisa. Ele tem 7 quilos e 63 centímetros. E já faz um tempo que eu venho pensando qual a qualidade que eu quero oferecer. E não é uma cobrança no lugar maternal de culpa, né, do porpério, não. É uma reflexão mesmo. Por isso que eu digo que a circulação e todos os quilombos foi um aprendizado e uma reflexão de qual a qualidade de vida que eu quero, né? Porque a gente acha muito bonito falar um encontro com o meu ancestral, tem a ver com esse movimento afrodiaspórico, tá? Mas qual é a relação que nós hoje, no mundo capitalista, a gente realmente quer fazer com a ancestralidade? A gente quer usar também da ancestralidade só para um campo de capital? Ou não? A gente quer fazer desse lugar um fundamento? Né? Porque por isso aí existem os terreiros também, né? Assim como as comunidades quilombolas. Então, aonde é que eu quero me encontrar e fazer com que o meu filho também se encontre, aterrando e se encontrando de uma forma mais raiz, mais forte, né? Com esse lugar ancestral? Porque eu acho que se ele puder correr na terra, se ele puder não ter que se preocupar com as diversas violências, né, que a gente discute o tempo todo, é óbvio que ele vai ser uma criança informada, mas num lugar que aquelas crianças elas não conheciam a gente, né? Pode estar aleatório assim a minha fala e ela vai ficar mesmo, tudo bem também. Mas todas as vezes que a gente chegava em um quilombo, sempre tinha um olhinho que chegava de ladinho, ou que estava por cima da mureta, ou que estava sentado lá fora e fingia que a gente não estava ali, mas sabia que estava chegando uma grande traquinagem naquele lugar, né? E tendo a experiência da curiosidade, a experiência de se colocar, oi, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? Será que realmente as crianças que vivem nessas grandes capitais, elas têm essa liberdade? Ou elas têm esse lugar de comunidade, né? De receber, de se apresentar, porque essa é a qualidade que eu sei falar enquanto uma pessoa que vive nessa grande São Paulo, nessa loucura, né? Eu trabalho com arte e educação também e é muito diferente quando eu chego em um primeiro dia de aprendizado e de troca
né, o meu primeiro encontro é muito diferente aqui na Grande São Paulo do que os encontros que eu tive. Que nem ao menos eu falava meu nome. Eu não sei o nome das crianças, elas também não sabiam o meu nome, mas a gente conseguia ficar de 4 a 5 horas, porque normalmente era assim, para chegar naquele lugar, para descarregar, para montar as coisas, para também interagir com aquela comunidade, porque era a gente botando o pé na terra dele, né, na terra que obviamente é um território que não é pertencente, né, ao meu corpo, então eu chego para agregar, né, eu chego para contribuir, e todos aqueles corpos, eles me recebem de uma forma generosa, mas generosa em um outro lugar, sabe? Eu penso muito no significado da palavra Ubuntu, né? Então, me faz muito refletir sobre as nossas formas e práticas filosóficas ancestrais africanas, assim. Então, é um lugar que me gerou e vai continuar me gerando várias reflexões, não só como mulher preta, artista, agora mãe, né, filha também, irmã, tia. Esse encontro foi um encontro muito maravilhoso. E tem também uma coisa que eu acho que é importante falar, que a forma como a forma como os quilombos eles se comportavam, eles recebiam ali. Tinha um café, gente, maravilhoso que a gente recebia. Toda vez que a gente chegava. Quando a gente não recebia já de cara, a gente pedia e rapidinho surgia um café. E aquele café era pano para conversa, enfim, a gente ficava envolvido de muita referência que está ligado a todo o histórico, né, que nós temos enquanto fruto de um mercado, né, que escravizou, enfim, violou e violentou tantas e tantos de nós, assim, mas que naquele lugar essa violência ela ficava em outro plano. Então é diferente ainda da capital. Eu vivo com essa violência. Quando eu chego num lugar como aquele, eu tenho a experiência de conhecer o Rio, porque uma criança pega na minha mão e fala: vem aqui, deixa eu te mostrar. Eu tenho uma experiência de uma criança me tocar e perguntar: essa cabeça de galo é para quê? Isso é um porco? Enfim, como o toque, o olhar, a forma como o corpo se organiza. E isso eu não estou falando só da criança, estou falando de velhos, velhas, né? Enfim, de jovens também, porque tinha jovens, não tem como a gente negar. E o semblante do jovem também era diferente, porque ele tem como ofício uma outra responsabilidade que não está só relacionada a todas as tecnologias, enfim, não sei, posso estar sendo vaga também falando sobre isso, mas é porque eu não vi, eu não lembro de ver celular, eu não lembro de ver eles assistindo Eleguá e filmando, como a gente às vezes pega acontecendo. Aliás, se eu não me engano, eu não lembro disso, isso. O Breno pode... Claro que tinham fotos, tinham registros que acontecia, mas eu não via uma criança de 6 anos segurando um celular, e isso também não é um problema, porque é uma forma de se comunicar. Mas lá naquele lugar não tinha essa característica. Em relação ao grupo, ao nosso clã, a gente começou a mudar um pouco a nossa conduta, porque o nosso exercício cotidiano ficou muito parecido com o exercício cotidiano que aquele lugar apresentava para a gente. Então, a ideia de comunidade, a ideia de se aquilombar, né, que talvez é diferente do que a gente exerce. Naquele lugar, a gente tinha, enquanto espírito colaborativo, pensamento coletivo, preocupação. A gente acordava junto, a gente tomava café junto, a gente escovava dente junto. Aliás, a gente dividia a água. Tipo, não demora muito no banho, enfim. A gente desmontava e montava, a gente descarregava, a gente tinha um tempo para conversar, para também
socializar entre nós para entender qual ia ser qual seria a rotina de cada quilombo, porque cada um foi de um jeito, cada um recebeu a gente de uma forma, porque é isso, nós somos diversos, bom, né, que a gente está nesse lugar. Então, toda a organização desse clã, ela mudou, né? Então, eu tinha responsabilidade com as minhas coisas pessoais, mas eu me preocupava também se o Joe, que é o nosso diretor musical, encontrou a sandália dele, o chapéu, que às vezes ele ficava, onde está o meu chapéu? Onde está o meu chapéu? A responsabilidade com o irmão, que aparenta ser muito forte, corajoso, bravo, mas que às vezes a gente falava, deixa eu carregar a caixa, eu consigo carregar a caixa. Né? Então, e eu acredito que são fundamentos que agregaram ao nosso clã, que fazem parte daquele lugar. Então, ancestralmente, aquele lugar atravessou a gente de outras formas, que não são só as formas, não é só o formato acadêmico de linguagem que a gente usa. Então, o lugar do apagamento, o lugar do encontro, tudo foi de uma forma muito oral, né? Todas as nossas sensibilidades, tudo que a gente tem enquanto sensibilidade foi aguçado para a gente se encontrar com a gente mesmo, porque nós somos eles também, né? De alguma forma está introjetado nas nossas vidas, e tudo isso faz com que aconteça uma grande modificação, né? Dentro do nosso clã. Eu acho que foi muito esse lugar, assim, eu tentei falar da infância, tentei falar do nosso encontro, com a relação com aquele lugar, poder também encontrar tantas pretas velhas e pretos velhos também foi muito importante, porque às vezes a gente se deparava, Vivi e Luiz, com a velhice, né? Porque a gente tem ela nas nossas famílias, mas a gente trata, né, cada ente querido de uma forma muito especial, mas ali naquele ambiente era como se fossem muito, muito próximos da gente. Então, existia aquele lugar de chegar perto e abaixar para ouvir. Existia uma corporidade também que atravessava o nosso corpo de uma forma que você se via naquele lugar daqui a 50 anos. Eu me vi várias vezes. Tem uma mulher que recebeu a gente, o Breno falou dela ontem no teste que a gente fez, porque é isso, todo mundo faz um teste antes, para não dar errado, né? E ela segurava alguma estrutura, que eu não vou lembrar o que era, e a Antônia pode lembrar o nome. Ontem a gente falou dela, hoje eu estou falando de novo, e foi muito forte encontrar com aquela mulher, porque é do quilombo do Luiz. Porque eu não estou ficando, enfim, eu não estou trocando as ideias. Mas ela é uma mulher negra de pele clara, mais velha, que criou traços, né? Enfim, traços, né? Que vão criando sentidos, acho que para cada um, né? Enfim, para mim criou um sentido muito especial. E foi muito prazeroso, foi uma honra poder fazer parte. Obrigada, Eleguá, obrigada ao clã do Jabuti, obrigada, Antônia, e obrigada, Vivi, Luiz. Foi um enorme prazer e eu acho que Dona Elvira, isso mesmo, que lembra a minha mãe, que lembra a minha tia Beralda, que lembra a minha tia Tica, que lembra a minha tia Neném, que lembra a minha tia Eva, enfim, que me faz me encontrar, né, com o que eu talvez almeje, né, para o meu futuro. Acho que é isso. Nossa, você falou, você começou falando que você encontrou a sua criança, né? Falou assim, eu me vi criança nesse lugar. E depois você se viu também, né, por outras pessoas ali, até as pessoas idosas, né? Você sabe que
E desde ontem que a gente já falou um pouquinho sobre essa experiência, e eu fico pensando que só o pouquinho que a gente está ouvindo hoje de cada um de vocês, né? Ouvir a Vivi, ouvir o Luiz, ouvir você, agora vou ouvir o Breno, é algo que vai encantando a gente, vai falando, nossa, tudo isso nesse lugar, e vocês viveram isso, tipo, na pele, né? Esses dias todos, esses meses, enfim. Você sabe que tem algo que você trouxe sobre ancestralidade, que a gente perdeu um pouco dessa relação das crianças com seus mais velhos, né? Por mais que hoje em dia as casas sejam, né, comandadas e até mesmo sustentadas pelas pessoas mais velhas, a gente foi se afastando aí, né? Então, eu acho que a gente pensar no que fazer com a ancestralidade, eu acho que é retomar o respeito, né? Que é algo muito, muito africano, né? Essa coisa de respeitar as pessoas mais velhas. Verônica, eu estou muito honrada de te ouvir, foi maravilhoso. E agora eu vou chamar o Breno para trocar um pouquinho com a gente, essa experiência riquíssima e lindíssima que a gente está. Nossa, eu estou me deliciando aqui, tá maravilhoso. A gente vai ficar aqui, ó, até. Olá, Breno, tudo bem? E aí, como foi para você essa experiência com o Ai, Eleguá? gente, que Conta pra delícia gente. ouvir todos vocês. É revigorante, né? E primeiro também pedir licença à nossa ancestralidade, que não está mais entre nós e que está em vida também, né? Nossos ancestrais vivos. Agradecer a oportunidade de estar aqui com toda essa galera dessa mesa, Vivi, Luiz, Sol, Verônica. Agradecer ao clã, a todos os integrantes do clã que não estão aqui hoje, mas estão em casa vendo, com certeza. E essa experiência é uma coisa muito louca, porque ela foi uma coisa muito forte quando a gente a viveu em 2018. Ela me atravessou e atravessou o grupo de uma forma muito intensa, só que ela vem sempre atravessando novamente. Voltar a ela agora, depois desses 2 anos, ontem, enquanto a gente conversava no teste, foi um turbilhão de coisas, e o quanto ela me atravessa sempre. Acho que fichas vão caindo com coisas que eu vou vivendo na vida. Por exemplo, ano passado, eu fui num quilombo urbano, em São Paulo, na Penha da França, na Igreja do Rosário de Penha de França, onde tem uma festa já centenária, dos escravizados lá fizeram a igreja. E lá eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu estive nos quilombos, que é esse lugar do acolhimento. Tinha muito preto velho. E isso faz a gente ressignificar várias coisas que a gente fala muito, principalmente a gente que está na cidade grande, a gente fala muito, que a gente acaba estudando, que dentro da militância são termos, só que talvez eles estivessem em um outro lugar, que quando eu vivi essa experiência, eles foram ressignificados e continuam se ressignificando. E essa experiência nos quilombos foi muito importante na minha construção enquanto homem negro, que está em construção sempre, porque essa negritude é negada a gente. Então, tudo isso sempre vai se somando e agregando a gente. E lá na Penha de França, eu escutei do Rei de Congo, do Renato Gama, que é uma pessoa fantástica, a gente conversando, né? O Renato é uma pessoa maravilhosa, ele chegou e falou assim para mim, as pessoas precisam entender que quilombo é lugar de acolhimento. Quilombo agrega. Segregar é coisa da branquitude. É negro. E ele falou isso para além só de negro. Ele falou, é negro. Quilombo sempre agregou negro, índio, branco, pobre, sabe? E quilombo é para além dessa... Porque a gente tem um pouco esse olhar romântico, né? Talvez, do que é o quilombo. E a favela é um quilombo. Senão a gente vai pensar só em Palmares. E existem diversos quilombos e de formas de se aquilombar. E quando ele falou isso para mim, aquilo foi muito forte. E eu vi isso, e aí me caiu uma ficha, porque eu tinha visto isso nos quilombos,
que foi isso, dessa experiência que o Luiz falou, de cuidado, as pessoas se cuidam, as pessoas se olham, existe realmente um pertencimento, sabe? Não é da boca para fora, não é no discurso, é na vivência. E eu acho que isso é muito forte, assim. E na experiência em si, eu também cheguei no Eleguá de uma forma curiosa, que era para eu ter feito no começo, por questões da vida eu não pude estar no processo, e algumas outras vezes, mais uma vez a Antônia, a nossa diretora, me convidou, e acabou acontecendo a hora certa, porque Eleguá sabe. Eu vou acabar citando muitas coisas do espetáculo aqui, mas Eleguá sabe, Exu sabe os momentos que a gente tem que chegar nas coisas também. E o que tu falou muito de movimento, e essa energia que é a energia de Exu, né? Que é essa energia de Eleguá. A gente chegou realmente com muita ansiedade de tentar entender o que era isso e também tentar tirar um pouco desse olhar romântico do que é um quilombo. E as fichas foram caindo aos poucos. A gente chegou em André Lopes, a gente não sabia direito o que esperar, como se colocar. E aí, em cada lugar, foi uma experiência que foi se somando. E isso que é o mais interessante, de a gente se enxergar neles e eles se enxergarem na gente. E essa energia do espetáculo, ela ajudava um pouco, porque o espetáculo, ele não começava quando, sei lá, não tinha terceiro sinal, mas não começava. Ele começava na hora que a gente pisava no quilombo. Em cada quilombo, quando a gente descia do carro e começava a descarregar, ali começava o jogo. E por isso que, para mim, foi uma experiência muito para além do teatro. Porque é isso, o jogo se estabelecia ali. Opa, tem uma criança ali, tem uma criança me olhando de rabo de olho. E a gente começava já a estabelecer esse jogo, a entrar nessa energia, que quando o espetáculo começava, todo mundo já estava. E aí esse acolhimento já começava aí. E outros acolhimentos, porque existe o acolhimento da criança, né? Que é aquele acolhimento super espontâneo, um está mais ressabiado, o outro já está aberto, o outro já está dentro do espetáculo mexendo nas coisas, brincando com os instrumentos. Em alguns quilombos a gente ainda fez uma espécie de workshop antes de música, de contação, enfim. E aí, sei lá, por exemplo, no quilombo da Piririca, teve um bolinho de chuva, um cafezinho, uma cana para a gente chupar, e a gente ficava ali. E no Piririca foi realmente num quintal. Era realmente um quintal de uma casa. Então, isso é melhor do que qualquer experiência num teatro grande, sabe? Porque é uma vivência muito única. E aí você chega aí no Quilombo Galvão, teve a Dona Elvira, voltando a uma coisa que falaram, teve a Dona Elvira, que é a tia do Queto, que foi no Quilombo São Pedro, mas a que eu comentei ontem foi a Dona Jovina, do Quilombo Galvão, que já teve todo esse jogo com as crianças, e aí chegou ela, aquela senhora, sabe quando você enxerga a grandeza da pessoa? E ela estava vindo da lida, com uma espécie de cajado, uma espécie de cajado mesmo na mão, e ela falou, não, eu acabei de chegar, ela chegou no meu espetáculo, séria, ficou olhando. E ele igual tem essa energia da brincadeira, e ali, sabe a liderança natural e forte. Eu sempre brincava, inclusive com os idosos. Eu sempre brincava, o meu legal sempre brinca, é bem arteiro. E eu geralmente, se tem alguém com chapéu, eu pego. Com a Dona Jovina, eu não consegui. Era uma presença tão forte, que aí cai nisso que a Vero falou, desse encontro com essa ancestralidade, e de você se enxergar, e celebrar essa ancestralidade em vida é uma coisa muito forte, que é uma outra parte do texto, da dramaturgia, que é quando um rio esquece onde nasce, seca e morre.
Então é bonito a gente falar de ancestralidade se a gente não vive ela e não respeita os nossos ancestrais em vida também. Então, a gente teve vários choques e as coisas foram se sedimentando aos poucos, como por exemplo em Castelhanos, de a gente chegar e a gente fez num espaço que era em frente a uma igreja. E isso também foi um dos choques, porque dentro do nosso romantismo a gente pensa que o quilombo é um lugar que a gente só vai ver africanidade, negritude, e aí tinha uma igreja católica, uma capela, uma igreja bem pequena, e a gente fez bem em frente. Então a gente estava assentando Exu ali na frente da igreja, e é uma coisa linda também, porque isso é muito, já traz para nossa contemporaneidade, traz para o Brasil, né? Que é esse lugar onde as coisas se misturam. E na plateia estava um monge franciscano, aqueles de bata marrom são os franciscanos, né? E acho que a gente encontrou um franciscano em mais de um quilombo, e ele assistiu, e a gente teve também, acho que foi nesse, em Castelhanos, teve um pastor também, eles assistiam, e a gente ficava meio assim, mas na verdade a arte e a energia que era muito superior a todas essas diferenças. E isso é muito único, isso é muito forte. E a gente vai aprendendo, né? É acolhimento. E aí quando a gente chegou em Vaporanduva, que aí foi o lugar que a gente ficou, que a gente pôde chegar, isso faz muita diferença também, a gente dormiu lá, então a gente sentou no bar, conversou, conheceu as pessoas, conheceu um pouco mais o espaço, tomamos uma, obviamente. Então, conversamos mais com as pessoas, para além daquele que na maioria a gente chegava e saía. Terminava o espetáculo, ficava um tempo e saía. Lá em Mandira, foi muito especial, porque em Mandira a gente repetiu o espetáculo por um problema que a gente teve em outro. Então, a gente repetir em Mandira, de ver o quanto as crianças se apropriavam do espaço, das coisas, dos objetos de cena, do texto, ver as crianças falando o texto do Eleguá depois, é muito forte. De falar, nossa, que é isso, sabe? Como chega, como é bonito. E lá a gente conversar com a liderança, que é o Sidão, e ele conversar várias coisas, inclusive sobre política com a gente. A gente falou, nossa, que forte, e é isso. Ele falar... E aí tinha um senhor, que eu não lembro o nome dele agora, e eu não sei se é essa uma das funções dele no Quilombo. Ele seria uma espécie de curandeiro, eu não sei se seria essa palavra, me desculpem se eu me equivoquei no termo. E você via que ele já tinha uma aparência mais de indígena. Aí eu vejo de novo o lugar do acolhimento. E eu não posso estar equivocado, mas eu também soube que os quilombos do Vale do Ribeira, também e alguns outros, passam pela essa rota Guarani-Caiová, dos rios e tal. Então, geralmente tinham muitas aldeias perto. Então, isso de alguma forma isso se encontra, e o quilombo é isso. E lá eu vim descobrir uma coisa que eu nunca sabia, que existia. Até então eu não sabia que existia quilombo de abandono, que é o que eu vi em Vaporanduva, que conversaram com a gente. Eu falei, nossa, que incrível. Aí eu fui pesquisar um pouco, descobri a importância do quilombo para a economia da época, mesmo com todas as restrições que um quilombo tem. Então, tipo, foi uma experiência muito rica para todos. E isso que a Verônica falou é muito bonito também, porque o espetáculo ele ganhou uma força porque a nossa experiência de aquilombamento aumentou enquanto grupo. O clã se aquilombou mais para viver essa experiência, e isso reverberou nas nossas relações e reverberou no espetáculo também. O jogo do espetáculo estava cada vez mais forte. Então aconteceram várias coisinhas de probleminhas, de piada fora da hora, e a gente não perdia o espetáculo, porque o público estava com a gente, porque isso já se estabelecia desde a hora que a gente descia da van, e até a hora que a gente ia embora, a gente estava jogando. Eu não queria sair do personagem, eu queria ficar lá jogando com as crianças, porque era uma loucura. E essa criança que eu tive, diferente da Vera, eu fui criado no interior, eu tive essa infância de mergulhar no açude, no rio, subir em árvore, caçar de badog, que é estilingue para vocês, né? Estilingue, eu sou baiano. Estilingue. Então,
encontrar essa infância lá, me ver, inclusive fisicamente, que tinha crianças que também você se vê fisicamente e energeticamente, nas crianças e nos mais velhos também. E isso é muito forte. E de ver que a criança que está aqui ressabiada com você, daqui a pouco ela está grudada, daqui a pouco ela está no seu colo. E essa força que tem muito a ver com a energia de Eleguá, com a energia de Exu. E eu acho que não poderia ser diferente. E aí, quando a gente chega no quilombo São Pedro, eu acho que foi o último quilombo que a gente fez. Aí, quando a gente chega no São Pedro, a gente vê esse trabalho do esqueto, aonde ele está fazendo esse resgate das tradições de matriz africana. Então, quando a gente chega lá, as crianças tocam jongo e a gente vai dançar, toca um berimbau, a gente vê a capoeira. Aí você fala, nossa, que legal. E aí ele conta pra gente de todo o trabalho de resgate que está sendo feito. E aí tem várias imagens, a gente a gente acabou tirando muita foto, fazendo os vídeos, assim como no Galvão eu tirei foto da Dona Jovina, aí no São Pedro tem uma imagem que para mim é muito forte, que é uma criança, um bebê, sei lá, de um ano e pouco, mas que já anda, tá em pezinha, e aí todo mundo dançando aqueles tambores lá, a criança tá parada assim, ó, tipo, dançando, hipnotizada pelo tambor, hipnotizada, porque ali tá uma memória que não é só dela, sabe? Essa memória coletiva que vai sendo passada ancestralmente, que vem no nosso DNA, tá ali. E a criança assim, ó, aí a gente falava alguma coisa, ela olhava e hipnotizava de novo com o tambor. Isso não tem explicação, isso não tem preço, isso não, sabe? É muito forte para mim. E essa experiência ela sempre volta para mim, assim como acontece essa experiência que eu tive na igreja de Penha de França e de outras coisas, que é nessa formação do homem negro que sou e que cada vez mais vai sedimentando com coisas. E essa experiência foi fantástica assim para mim. Eu sou meio prolixo, então acho que por agora é meio isso. Acho que dá para finalizar, a gente conversa depois mais. Senão eu fico proseando aqui, já era, gente. Um Foi abraço. ótimo, foi ótimo. Foi incrível, Breno. E você sabe que tem um provérbio africano que a gente na escola meio que adotou, que é preciso uma aldeia para se educar uma criança, né? E quando vocês trazem essa experiência de vocês, né, chegando nos territórios, nos quilombos, e as crianças se aproximando, é muito que eu vivo também com as crianças na escola. Eu acho que é um privilégio, né, a gente que decide fazer coisas para as crianças e com as crianças, por causa dessa energia, né? Elas estão sempre muito abertas a tudo. E eu não consigo parar eu não consigo parar de pensar, sabe? As crianças nesse lugar, assim, eu fico só meio que projetando, tendo uma ideia partindo da minha experiência, né? Eu acho que tem um vídeo, né? Total, e criança é muito generosa. Acho que a gente bloqueia algumas coisas, aí você aprende a ser poroso novamente. Sim, e quando até mesmo na fala da Verônica, que ela traz as crianças, né, e as pessoas mais velhas, a gente tem aí duas pontas, né, de uma existência, né, que é essa troca das pessoas mais velhas com as crianças e as crianças com as mais velhas, né. Eu acho que isso é algo para a gente olhar com muito cuidado. E tem uma coisa que a gente perdeu, né, nessa sociedade colonizada, que é o respeitar as crianças na sua essência. Então, quando a gente anda com as crianças na rua, se a criança fala alto, as pessoas já olham meio que... Se as crianças se movimentam, se elas saem do lugar, as pessoas já vão julgando, né? Então, a gente, não é à toa que tem tantos adultos infelizes, né? A gente vai podando muitas crianças. Deixa o menino, deixa a menina, né? Tem um vídeo, eu acho que vai passar agora, que chama Crianças do Quilombo do Mandira. Depois desse vídeo, vai estar aberto para perguntas. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta, por favor, façam perguntas, que eles têm muitas coisas ainda para trocar com a gente.
E aí a gente vai ver o vídeo agora, né? Isso, Breno, muito obrigada e até daqui a pouquinho a gente vai conversar mais. Até daqui a pouco. Eu que agradeço. Acho que vai soltar Entrevista, o vídeo agora. Eleguá, estamos no Quilombo do Mandira, estamos entrevistando João Pé de Feijão, Raiele, acertei? Raiele, Lucas escondido atrás do boné, e o Vitor. E mais uma que chegou, Sofia, é você? Monique. Vocês já assistiram ele agora? Sim, Sim? foi muito legal. Você vê... Começo, meio e fim. Toda história tem começo, meio e fim. Começou a assistir o começo. E você só assistiu o fim? Sim. Raeli, me fala o que você achou da peça. Muito legal que a gente aprende essas coisas. E o que você mais gostou? Me fala aí. Foi quando o Eleguá se vestiu lá da mulherzinha. Deu show? Aham. E quando ele fez o rap. Quando ele fez o rap? Que ele fez Vinícius, a mãe dele, como é o nome da sua mãe mesmo? Vinícius, Mara e Rogério. Vinícius, Mara, Rogério. Eu gostei disso. E você, João? Eu gostei da parte da galinha. Você gostou da parte da galinha? E você, Vitor? O que você mais gostou? Fala pra mim. O que eu mais gostei foi a mulher imitando a mãe. A mulher imitando a mãe? Ou ele igual imitando a mãe? E você, o que você mais gostou da parte que você viu, uai? Mas produz igual tá caminho. Eu sei. Fala. Quando as portas, ele falou naquela hora. Quando. Mentiroso! Quando aquelas portas lá se separam. Ele gostou dessa parte? Não gostei não. E o que vocês mais vão levar da peça? Que mais vai ficar na mente de vocês, assim? Imitando a mãezinha. E que mais? A galinha. A galinha. A galinha, deixa eu ver o que mais. A casinha. A casinha. A casinha. Pegue minha roupa e fica. A coisa lá que assim. Pega a minha roupa. Agora e minhas joias. E agora vista. Que mais? O porquinho? Você que começou. E da parte da bala. Da parte da bala. Quando choveu, bala. E você? Só que mais que vai ficar na sua cabeça, assim, que você acha da peça, que você não vai mais esquecer? Da parte da bala? E você, Mone? O Rio? O que você gostou do Rio? Mandar. Ah, muito bom. Vocês querem deixar alguma mensagem para o Eleguá? Para eu mostrar para ele quando ele chegar? Leguá, se é legal. Leguá é muito legal. Leguá também é gentil. Eleguá o quê? Gentil. Gentil. Leguá, vou falar uma coisa. Leguá, não seja mais malandro, tá? E você? Ele tá pensando. E você? O meu é Leguá, para de ser malandro. E o seu? Quer deixar uma mensagem para Eleguá? Fala. Eu quero que eu gosto do Eleguá. Você quer o quê? Gosto de Eleguá. Quer falar? Tô aqui babando, né? Olhando as crianças, coisa linda. Colocaram alguma pergunta?
Senão eu tenho uma pergunta para Vivi e para o Luiz. Acho que eu vou fazendo. Vivi e Luiz, qualquer um pode responder, né? Esse movimento, né, do teatro chegar até a comunidade, né? O teatro, ele tem essa capacidade, né, de conversar, de adentrar nesses territórios. Vocês falaram um pouquinho de como foi esse momento, né, da comunidade receber, né, o clã lá para o espetáculo do Eleguá, mas e o pós? O que vocês viveram depois dessa passagem aí desse espetáculo, trazendo esse personagem que remexe, que mostra, né, as suas facetas ali? O que aconteceu depois que o Eleguá passou pela comunidade? O que ficou, o que marcou? Eu me lembro de quando, juntamente com a passagem do Eleguá, depois, eu não sei se foi depois, agora minha memória eu não consigo lembrar cronologicamente, mas foi marcante também, que eu lembro que teve uma exposição de fotografias. E eu me lembro que nessa exposição de fotografias, eu me lembro que foi no dia do Eleguá, que o meu sobrinho, o Rian, ele estava com uma camiseta, ele estava muito feliz porque ele estava com um terço, ele estava com um rosário. E foi tirada a foto, e no dia da exposição de fotos, ele se viu naquela foto, né? E minha cunhada, que é mãe dele, também ficou muito impressionada com aquela foto, né? A questão da imagem. E aí, o quanto a questão da imagem, ela é fundamental para a gente, né? Quando o Breno estava falando, que ele se viu lá, e eu acho que, assim, Vaporunduba, né? O próprio nome da comunidade, é uma palavra indígena, né? Tupi, que significa rio de muitos frutos, e Vaporunduba significa rio de muitos frutos. E, né, no depoimento das crianças, uma das crianças falou da questão do rio, né? Parece que está desconectado, mas, assim, está totalmente conectado. E dentro dessa questão do pós, né, das reverberações, eu fiquei muito feliz com o depoimento de atrizes, né, do Breno e da Verônica, atriz e ator, no sentido da questão de ser uma companhia aquilombada, né, de ser do clã do Jabuti, né, com essa característica, com esse espírito de aquilombamento. E uma das coisas que reverberou para nós, eu falo assim para nós, assim, eu, Luiz, né, que estamos aqui, mas também para nós, no sentido mais coletivo ainda, né, mas também a gente representando esse coletivo, das nossas produções voltadas para a imagem de crianças quilombolas, né. Recentemente a gente produziu, né, através de uma demanda do GT da Roça, né, de um grupo de agricultores e agricultoras familiares, o livro Roça é Vida. E recentemente também eu produzi no Dia das Crianças, na verdade foi uma produção anterior, mas era uma surpresa para o Dia das Crianças, o SESC de Registro soltou, então, essa história chamada Menina Árvore e o Menino Rio, justamente por conta, feito com ilustrações de crianças quilombolas, justamente pelo privilégio que eu tenho de ser professora dessas crianças, e de poder contemplar a arte deles em forma de desenhos. Então, essa história ela foi feita, né? E ela foi disponibilizada no Dia das Crianças, justamente mostrando o quanto de conhecimento, de vivência com o território as crianças do Quilombo têm. Então, essa história foi ilustrada com desenho das crianças da comunidade, que são meus alunos e alunas. Tudo isso para dizer, né, que eu acho que, em relação ao Eleguá e às reverberações, as crianças, elas atuam no território, né? As crianças são muito cênicas, as crianças são muito teatrais, e não é nada montado, né? Elas atuam no cenário natural, elas convivem, né, com a natureza, com esse cenário natural. Então, às vezes a gente não tem uma formação no sentido das comunidades quilombolas, né, que o Breno falou, desse estranhamento também, de tirar esse senso comum. Às vezes as pessoas pensam que no quilombo talvez tenha os terreiros, mas a gente vive no terreiro natural, a gente vive no terreiro ao céu aberto. Então, assim, nos nossos quintais, a gente tem as ervas medicinais, então a gente vive o terreiro, as crianças vivem o terreiro, e elas encenam, né? Elas estão com os pés no chão,
eu pronunciei, né, a questão me chamou a atenção essa Raeli, gente. O que é essa criança? Que corporeidade que é essa? Ela sabe o que o outro falou, porque ele falou para ela e ela, não, ele me falou, assim, né? Então as crianças nossas, elas são isso, elas são isso, sabe? Não, ele falou para mim aqui, e aquele olho, assim, tipo, né? Então, assim, é muito isso. Então, assim, eu me sinto hoje uma pessoa privilegiada e dialogando com o que a Verônica falou, né? Do que como as comunidades quilombolas, a vivência nos territórios quilombolas são uma alternativa ao modo de sociabilidade capitalista. Então, as crianças, elas têm essa vivência, né, desse cenário natural. Então, as crianças, por exemplo, nos quilombos, a gente tem a luta contra as barragens, e as crianças entendem, porque fazem parte desse território, desfrutam desse território, da importância do rio e da importância do não barreamento do rio. Então, quando eu colhi desenho das crianças, né, e me inspirou a fazer uma história chamada Menina Árvore e o Menino Rio, foi porque eu aprendo muito mais com as crianças. Enquanto professora, eu me lembro que uma vez eu fiz uma atividade de pescaria com as crianças para trabalhar o português de sílaba, polissílaba, trissílaba, e tinha vários nomes de peixes. E assim, uma das minhas crianças me falaram, tipo, de 30 a 50 espécies de peixes. Então, ela não falou o nome, né? E eu me lembro até que foi o Vinícius. Ele não me falou o nome porque, assim, ele não falou o nome aleatoriamente, ele falou o nome porque ele tem a vivência da pescaria. Sabe quando o Luiz provoca o desafio, se você for lá pescar 20 camarões, a criança volta com 50? Então é isso, né? Essa vivência nesse cenário natural, e eles atuam sobre o território. Então, eu estou falando também um pouco agora, pensando aí na companheira que é pedagoga Sol, e eu dialogando com a Verônica, né? Eu sou doutora em educação, e muitas vezes as pessoas fazem esse questionamento, mas você fez doutorado e está aí no Quilombo? Eu estou no Quilombo, vivendo na universidade a céu aberto, o quanto eu aprendo ciência, o quanto eu aprendo essa beleza que é viver o território, né? Então, eu me sinto... Hoje eu abro a sala da minha sala de aula, eu vejo o rio, né? Então, é muito maravilhoso, sabe? Ter essa experiência de viver o território e de viver com as crianças que vivem o território. Então, elas são atrizes e atores no sentido de viverem um cenário natural. Então, eu me sinto muito honrada também de participar dessa mesa com Verônica, com Breno, e essa diversidade também corporal, né? A gente tem crianças que também têm essa característica indígena, né? Então, a gente tem crianças que têm essa característica da corporeidade do cacho, mas do cabelo crespo também, que não é cacheado. Então, essa é uma vivência muito plural também, mesmo dentro do universo de crianças de comunidades quilombolas. Então, eu fico muito feliz de participar, não sei se respondi ou se abri mais a conversa, mas respondeu sim. Respondeu sim, Luiz? Eu entendo assim que assim, pegando essa coisa do criança, né, o impacto, né, da peça, do espetáculo nos territórios, então a gente pensar assim que os territórios quilombolas, eles são locais ancestrais de produção de conhecimento. Então, se considerar num processo de hierarquização de conhecimentos, dado por uma ciência que muitas vezes valida ou não valida ou desvalida, e eu não estou dizendo aqui que a ciência, né, a academia, ela pode validar ou não, que acho que muitas coisas têm sim que validar, mas ela não pode desvalidar ou desconsiderar essa gama de conhecimentos que existem nesses territórios, né, produzidos por esses povos, por nós, povos e comunidades tradicionais, ancestralmente. Então, por exemplo, a Roça de Coivara, que a Vivi cita, né, que a gente teve a satisfação de escrever esse livro, né, o Roça é Vida, ela traz lá o processo da Roça de Coivara, e aí a academia vem, posteriormente, diz assim, olha, que legal, a Roça de Coivara não agride o meio ambiente. Isso já é dado, isso é um fato dado, é algo provado pela experimentação dos nossos ancestrais,
e vivenciado pelas nossas crianças, que também participam desse processo de ensino-aprendizagem. Então, as nossas crianças também estão inseridas dentro desse processo de produção de saberes dentro desse território, né? E que muitas vezes eles não são valorizados, não são levados em conta. E aí pensar assim nessa coisa do impacto do Eleguá dentro desse cenário todo, assim, até hoje, se eu gritar assim, ó, Eleguá, aí vai responder uma criança lá do outro lado do quilombo. Isso tenho certeza aqui no quilombo de São Pedro. Vai responder uma outra depois lá no outro lado, assim, que eles meio que se comunicam, assim, entre um tá lá no mato, sei lá, fazendo o quê, o outro tá lá cortando uma fruta num outro local. Então, se gritar, se o Breno Cherky hoje gritar, ou a Verônica, qualquer um, ela é igual, aí o outro vai responder, tenho certeza. Incrível, Luiz. Você sabe que eu perguntei do impacto por conta disso, né? As crianças viveram esse espetáculo, né? E as crianças têm muito essa coisa de reviver, elas adoram reviver as coisas, né? Elas ficam repetindo, como a menina lá no vídeo estava falando o texto, partes do texto. E aí, a Verônica e o Breno falaram um pouquinho, né, dessa vivência dos dois no espetáculo, né? Até mesmo nos quilombos. Aí tem aqui uma pergunta. Deixa que eu já vou fazer essa pergunta, tá? Eu vou fazer essa que chegou aqui. Vocês colocaram algo das crianças na forma de interpretar de vocês, baseado nessas experiências lindas? Era mais ou menos isso que eu ia perguntar. Se ao decorrer dessa experiência, o Eleguá foi sendo alimentado pela experiências com as crianças ali. Como acho que era o Bernardo né, que o Eleguá falou, cuida aqui da cabaça e cuida do Bernardo, não sei se era o nome da criança, né? Mas o quanto dessa experiência impactou nos personagens mesmo e no espetáculo? Acho que é essa pergunta que veio. Pode responder, ou a Verônica ou o Breno, os dois. Quem? Eu, Eleguá. Isso é texto do espetáculo, gente. Eu acho que, de alguma forma, fica muito, porque, como eu tinha citado um pouco antes, isso ganha mais do que na nossa interpretação em si, de racionalmente incorporar alguma coisa, mas ganha desse estado vivo dessas crianças, desse estado de jogo. Aí eu acho que o espetáculo ganha cada vez mais nesse jogo, porque a construção e o trabalho da Antônia é nesse lugar do jogo. O Eleguá é feito para isso. Então, esse estado de jogo, esse estado de alerta, esse estado de atenção e de absorção das coisas, eu acho que ficou cada vez mais aguçado e também incorporado com esse aquilombamento do coletivo na turnê. Eu acho que isso tudo incorpora mais do que uma forma racional de técnica, é mais do que tecnicamente. Eu acho que é a absorção desse estado, de um estado de presença que a gente foi incorporando, eu acho. Não sei como a Vé enxerga, porque também a Vé tem outros conhecimentos de corpo que talvez minha ficha não caia. Eu vou voltar de novo àquela fala, né, que quando eu chego naquele lugar e eu me relaciono com as crianças, eu volto à minha infância. Então, eu não sei dizer direito como era a Verônica, né? Mas eu sei que eu me encontrei em várias delas ali. Então, eu acho que se eu não fui uma menina tão corajosa, porque eu não fui, porque meu pai tinha uma fala assim, menina bonita da perna grossa, vestido curto, papai não gosta. Que, obviamente, é um dito super machista, né? Mas quando eu vi as meninas correndo, virando de ponta cabeça, plantando bananeira, que o Rubão não sabe plantar bananeira, eu me via Verônica de vestido plantando bananeira, com uma porrada de menino, mesmo que eu nunca tenha plantado bananeira. Porque meu pai, ele detesta joelho marcado. Isso é coisa de mineiro, né?
Porque a marca do joelho da Verônica é do milho que ele me colocava de castigo. Então, não era dos tombos que eu levava, sabe? Então, mesmo com essa memória que de alguma forma é violenta, que na prática dele eu não vou bater, mas eu vou corrigir de outra forma, eu conseguia me ver, assim, né? Eu nunca plantei bananeira sozinha e nunca plantei bananeira de cabeça para baixo de saia, mas eu me via naquele lugar. Então, de alguma forma, eu pegava a coragem daquela menina de desafiar um grupo, né, para levar para o espetáculo, em forma de eleguá. Também teve uma coisa muito legal, que eu acho que tem a ver com o lugar da representatividade, e aí é esse lugar preto, indígena, enfim, não branco, que foi quando a gente chegou em um quilombo e tinha um senhorzinho que tocava viola. A Antônia ficou durante um tempão tocando viola com ele, eu também não vou lembrar agora. Tinham várias meninas e elas eram todas irmãs, assim. E eu estava usando virote, que é aquele baião de 2, né, que a gente faz com o cabelo assim. E quando eu cheguei lá, tinha uma menina com um penteado igualzinho o penteado que eu e a gente faz no Eleguá. E ela era pra frentaça, assim. A gente tinha que ficar se desdobrando para ela não mexer nas coisas do Eleguá. Então a gente tinha que ficar chamando a atenção dela, tipo, vem maquiar comigo. Aí quando chegou na hora de maquiar, ela me maqueia também. Aí eu maquiei ela também, as irmãs dela. E eram irmãs diferentes, assim, com características diferentes. E ali o lance da representatividade ficou muito forte, assim, aquilo me deu uma potência para entrar em cena e fazer com que elas acreditassem que elas poderiam ser eu algum dia e que eu também poderia ser elas, assim. Então, e foi um eleguá muito bonito. Eu não lembro os nomes, gente. Enfim, infelizmente, eu acho que é por conta do lance da gravidez, sei lá, me fode da cabeça. Mas a gente fez o eleguá na beirada da estrada. Tinha uma bica do outro lado da rua, então a gente pegava água na bica do outro lado, Sapatu. A gente pegava a bica do outro lado, água na bica, atravessava, e foi muito bonito, assim. Foi uma coisa, uma experiência imensa, assim. Então, eu não sei se eu consigo responder exatamente o que a Laruama pergunta, mas o lugar do atravessamento e do encontro com a minha criança, que talvez não era a Verônica, mas sim um desejo de ser como aquelas crianças, ele me fortalecia e complementava, assim, cenicamente. Tem uma coisa também que o Breno colocou, que é relacionada à pesquisa, né, da Antônia, que sempre ela vem com a provocação do jogo, em todo o ensaio, assim. E acho que nos quilombos foi realmente uma das primeiras vezes que eu entendi o estado do jogo, assim. Porque como eram muitas crianças e tudo era muita informação, até mesmo para a gente do elenco, a gente conseguir entrar num estado de jogo que fizesse relação o tempo todo com aquele lugar, para que a gente se tornasse o mais próximo delas e conduzisse ela, porque a gente do teatro, a gente entende que... tá bom, eu estou lendo aqui no chat tem um tempo. Mas ir com elas no estado, no jogo, né? De ter esse lugar da gente na cena, conduzindo as crianças, o lugar que a gente estava, enfim, acho que isso também foi fundamental, assim. O que talvez dentro de uma sala de ensaio a gente não consiga. Então, naquele ambiente, eu conseguia encontrar com o cerne da pesquisa da Antônia, que eu acredito que também é dentro do teatro infantil, o estado, o jogo, a criança.
É só para saber se a gente ainda tinha um tempinho para mais uma pergunta, porque na fala, né, de vocês, trazendo essas experiências, a gente percebe o quanto tudo isso marcou muito, né, a vida de vocês, o espetáculo, né, os lugares que vocês passaram. Tem algo desse movimento que eu fico pensando, né, pensando muito na democratização do teatro, sabe? No acesso a essa arte. Eu acho que a gente ainda tem um caminho aí para percorrer, né, nesse sentido. Queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, né, sobre ter a possibilidade, por exemplo, de ir a vários territórios, como isso se deu, como vocês pessoalmente lidam com isso, para a gente ir fechando. E aí, deixa eu ver se já está na hora de se apresentar. É isso mesmo. Já podem falar. Você quer falar, Breno? Alguém quer falar essa coisa do acesso mesmo ao teatro? Eu acho super importante, porque para além dessa questão técnica, é para a questão de lugares que se abrem. Assim como a Verônica falou que a gente, ao ter esse encontro, abriu novos lugares que talvez a gente nunca visitou ou que a gente tenha esquecido, tem isso de lugares se abrem nas pessoas quando ela tem contato com essa arte. E é muito para além do que esse teatro que a gente fala, é vivo, sabe? É muito vivo. E eu acho que isso é fundamental. Eu tive outras experiências para Indeleguá e fazer espetáculos também em aldeias indígenas, e também era um lugar muito parecido. E também alguns espetáculos de rua também em algumas periferias, de você ver o poder transformador para todo mundo, para todo mundo. E foram espetáculos infantis nesses lugares que eu fiz, tanto em algumas periferias quanto em aldeias, e de ver o poder transformador porque você trabalha com o sensível, sabe? E a depender da situação, essa vida mais capitalista, mais opressiva que a gente vive, ela vai fechando esses lugares, né? Que é o que a Vera falou de, não faz isso, não faz aquilo. E eu acho que essas possibilidades abrem humanidade, sabe? É isso. Eu acho também que fortalecer esse lugar do imaginário, que eu acho que está completamente relacionado ao lugar de empoderamento, né? Da autonomia, né? Das crianças. Eu acho que a arte em si, ela tem isso como premissa, né? E eu acho que a gente, enquanto fazedor, que a gente ainda está podendo fazer, a gente tem que ter uma responsabilidade mesmo, porque a partir da experiência que o clã teve, a gente entendeu uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade ela não está só no fazer artístico. A gente é artista, então vai lá e faz. Não, tem uma consciência racial, tem uma consciência social, né? A gente vai discutir, sim, o masculino, o feminino, né? Eu acho que criar essa possibilidade de reflexão para a criança e deixar com que ela vá para casa, ou até mesmo no segundo dia, visitando um novo espetáculo, ela conseguir trazer uma dramaturgia que aí também é respectiva a uma narrativa dela, como a que a gente viu no vídeo, isso é, sim, capacitar as nossas crianças, né? E criar uma possibilidade, porque aí, sim, é uma responsabilidade delas, né? Então, a gente poder contribuir com isso é mágico, é uma bênção para a gente. Então, poder habitar esse lugar e ser responsável por essa semente é um privilégio. Um privilégio. Só queria falar uma coisinha, só para exemplificar e somar o que a Vera falou. E uma dessas experiências que eu tive é nesse lugar de trabalhar o imaginário mesmo por exemplo, eu cheguei num lugar que tinha uma criança, era um lugar de crianças em situação de vulnerabilidade, e quando a gente chegou, a gente estava montando um espetáculo, a criança estava super assim, adultificada, não sei se existe esse termo, mas a criança era muito adulta e muito travada, e aí, assim, a criança falou comigo, devia ter uns 8 anos. E aí, mano, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês cobram para fazer isso? Eu, tipo, me intimando, assim, sabe? E eu trocando ideia com o guri, tal.
E aí, beleza, a gente fez esse espetáculo. Tipo, aí ele intimou, chegou, vai lá fazer o teatro de vocês aí e tal. Eu falei, pô, beleza, fui. Aí a gente fez a peça, quando acabou o espetáculo, ele era criança de novo, sabe? Ele, que aí vem a responsabilidade que a Vero fala. Era outra pessoa falando com a gente, e falando, teatro é da hora, quando é que vocês voltam? Eu quero fazer teatro, e aí você vê a responsabilidade e o poder, né? Que é esse empoderamento e essa responsabilidade que a Vero fala, assim. Luiz, quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que seu microfone está desligado, Luiz. Aí. Ok. Eu não tenho muito mais a falar. Eu acho que eu gostaria só assim, primeiro de agradecer, encerrando minha fala também, né? E antes que a internet também aqui caia, porque a Viviane acabou também de perder a conexão lá no Capronduva, então começou a fazer um tempo mais chuvoso aqui. Então, pelo convite, dizer assim que essa passagem, esse momento que a gente teve por aqui do Eleguá, eu acho que ele nos transmite assim ele propiciou, acho que esse encontro de pessoas, esse encontro, né, desse movimento da vida, nesse giro que a vida nos coloca, né? Acho que o espetáculo Eleguá, ele trouxe um pouco desse encontro, né? Então um pouco fica aqui e um pouco também vocês levam, e um pouco também quem está assistindo essa transmissão também leva, com certeza, contribuiu. Então eu acho que a mudança ocorreu, eu acho que são necessários, são essenciais que a gente tenha mais oportunidades desse tamanho, desse porte, né, com essa potência, pensando sobretudo nas crianças, né, que são assim, são o amanhã, na verdade são hoje, né, são o amanhã hoje. Então, assim, se a gente quer mudar, quer pensar numa valorização de conhecimentos tradicionais, valorização de saberes ancestrais, de povos e comunidades tradicionais, de pensar num processo de uma educação antirracista, de uma representatividade, de uma pessoa crítica, a gente tem que pensar nos processos educativos, e eu estou falando de processos educativos escolares e não escolares, a partir da infância. A infância é o ponto inicial de tudo, e eu acho que o espetáculo propiciou também que nós fizéssemos parte desse processo, nós contribuíssemos um pouco mais, né, com vocês e vocês conosco também. Só tenho a agradecer, muito obrigado, axé. Axé, Luiz, que incrível. É exatamente isso, né, Luiz, que você falou, né, o quanto a arte para as crianças, o teatro para as crianças, né, é importante. Eu acho que todas as vezes que as nossas crianças negras, né, principalmente, elas se verem, poder se projetar nas pessoas, nos seus fazeres, é sempre muito rico e muito importante. Vivi, você quer fazer suas considerações para a gente ir encerrando, já que você voltou? Foi uma noite incrível, obrigada. Será que vai dar Foi muito ótimo, nem gostaria que terminasse. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom compor com vocês, né? E sempre a gente preza pela democratização da cultura, da arte, que são tão fundamentais, e fico feliz por ter acompanhado o Eleguá, por Eleguá ter continuidade conosco, e também, de certa forma, dessa vivência de Eleguá no território, nos propiciou esse encontro, né, de humanidades. Eu acho que isso é fundamental. A arte, nesse sentido, ela é emancipadora, assim como as vivências dos territórios quilombolas também são de vivências de conhecimento da matriz africana. Então, acho que Eleguá é esse encontro feliz, esse encontro precioso, né, Sabaiomi. Obrigada a todas, a todos e todas. Ai, que lindo, Vivi, obrigada.
Maravilhoso. Breno, quer encerrar já? Suas falas finais, Eu por favor. só queria agradecer mesmo pela possibilidade desse encontro com pessoas tão incríveis. Realmente dá vontade de ficar conversando aqui durante horas e que Eleguá nos bendiga, que Exu nos bendiga, que a gente possa ter esse encontro presencial, né? Porque a virtualidade não é suficiente para tanta conversa. Eu acho que isso prolifere e que em breve a gente possa estar presencialmente se encontrando, que a gente consiga voltar também para os quilombos. Quem sabe não rola um torcer, né? Para que a gente consiga voltar, encontrar todo mundo de novo. E só agradecer Legal, agradecer nossos ancestrais, agradecer a vocês, agradecer a Antônia e ao clã. Axé e até breve. Até, obrigada, Breno. Verônica? Eu só tenho a agradecer. Obrigada pela noite. Obrigada, Eleguá, Exu, por essa possibilidade de troca mais uma vez, a gente poder encontrar o Luiz, a Vivi, conhecer você, Sol. Eu desejo a todos e todas abraço, porque eu acho que se eu pudesse, eu estaria dando abraço em todos vocês, mas então a gente só agradece. Obrigada, clã do Jabuti, Antônia, Roberta, irmão, Joe, Rômulo, Rubem, Di, acho que eu falei o nome Camarão. de todo mundo. Beijo, gente. Camarão! Quando eu fui convidada, né, para vir conversar com vocês, eu falei, nossa, que incrível! E, gente, eu estou saindo daqui muito renovada e muito cheia de alegria, assim, acho que essa energia do Eleguá mesmo, né? E, gente, com certeza vocês vão ter que nem meio Nelson Mandela, apresentar Eleguá para as crianças, né? Tem algo da construção das identidades das crianças, né? Quando eu comecei falando sobre as infâncias e a multiplicidade, né, dessas infâncias, que é a construção das identidades a partir desse mundo que as crianças vivem. As crianças não vivem um mundo à parte do nosso, né? E quando o Luiz traz a importância de uma educação antirracista, né, é algo que se faz urgente, né? Nós temos espetáculos que trazem, né, figuras, representações, né, dessa mitologia africana, né, para as crianças pequenas acessarem, né, e as crianças grandes, é uma construção de um imaginário coletivo, né? Todas as crianças que tiverem contato com a história do Eleguá, elas vão construir um imaginário positivo sobre esse mito, essa mitologia, que é o que as crianças acessam nesse primeiro momento, né? E as escolas, a sociedade se fecharam, né, para essas histórias, para essa ancestralidade que nos marca também, né? Então, gratidão, Clã Jabuti, por cuidar dessa história, por fazer isso para as crianças, né? A gente não precisa diminuir as coisas para apresentar para as crianças. As crianças têm capacidades de entender de qualquer assunto. Elas estão aí, elas estão nos vendo, elas estão vivendo esse mesmo mundo. Então, eu fico muito feliz de ter vivido isso com vocês. Estou cheia de gratidão também. E só em saber que tem um grupo de pessoas preocupadas e pretas e fazendo esse espetáculo, para mim é aquela estrelinha que me deixa mais feliz. Muito obrigada, Antônia, Roberta, pelo convite. Vivi, gratidão. Você é uma pessoa linda, iluminada. A luz caiu, mas você continuou maravilhosa. Luiz, que encontro! Tomara que a gente possa se encontrar pessoalmente debaixo de uma árvore para tomar um café. Verônica, esse abraço eu vou cobrar, pode ter certeza. E o Breno, aquele que você apresentou lá nos bastidores, pode guardar que eu vou querer também. Gente, muito obrigada quem acompanhou a gente até agora, que fez as perguntas. Sigam a página, acompanhem o Eleguá, tá? Deem muitos likes. E é isso, muito obrigada, boa noite, uma noite linda para nós. Axé. E axé.